leitura da domingo da 150ª leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, não há dúvida, mas um só é que recebe o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Os atletas que combatem na arena de tudo se abstêm. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Quanto a mim, eu corro, mas não como ao acaso. Combato, mas não como quem açoita o ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que não suceda que, tendo eu pregado aos outros, seja reprovado. Não quero, portanto, meus irmãos, que vós ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos passaram o mar e todos foram batizados em Moisés. Foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de um rochedo espiritual que o seguia, rochedo este que era Cristo. Todavia, Deus não se agradou de muitos deles. Podem ficar em pé, por gentileza. Agora a tradução do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. E, tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo novamente saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da hora 9ª, e fez o mesmo. E cerca da 10ª hora, saiu ainda e encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis aqui o dia todo ociosos? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Tendo chegado, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, a última hora, cada um recebeu 1 denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam 1 só hora, e pagaste-lhes o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Ele, porém, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te.
que eu quero dar também a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Porventura és tu invejoso porque eu sou bom? É assim que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. De fato, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Podem sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos um novo ciclo litúrgico. Terminamos domingo passado o ciclo do Natal, agora começamos o ciclo da Páscoa. Como vocês sabem, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o centro da vida litúrgica da igreja. E Cristo, nosso Senhor, Ele comunica à igreja a graça abundante para que a igreja, que é representada por nós, possa receber os influxos da sua vida divina, para que nós possamos assim, com a liturgia, sentir com a igreja e participar da própria vida de nosso Senhor. Isso se resume à vida litúrgica do católico que vem à missa todos os domingos. O católico, filho da igreja, tem como centro da sua vida a liturgia, a Santa Missa, a Eucaristia, o próprio Jesus. Nosso Senhor, Ele veio para redimir a humanidade através da sua morte, através da sua ressurreição, através da sua glorificação junto ao Pai. Mas, para a sua vida chegar no apogeu, ela precisou ter um início no Natal, mas de maneira que, tanto no ciclo do Natal quanto no ciclo da Páscoa, a liturgia vai convergir para Cristo. Mas, de uma forma mais especial, a igreja nos leva para o cume da vida de nosso Senhor, que é a sua redenção completa, através dos seus sofrimentos, ressurreição e glorificação. Agora vejam que a festa da Páscoa, portanto, é a mais importante do calendário litúrgico. E ela tem uma tal importância, não é? Que a igreja quer se preparar por 3 modos. Tem uma preparação remota, tem uma preparação próxima e ainda tem uma preparação imediata, né? Vocês sabem, quando agora nós começamos com o tempo da Septuagésima, o paramento já é roxo, uma preparação remota. São 16 dias até a quarta-feira de cinzas. De agora em diante não se fala mais o aleluia na missa, não tem o glória, e os paramentos roxos já indicam que a igreja está sinalizando, né, que nós precisamos nos preparar já de uma vez para esse momento tão importante, no qual também nós ressuscitaremos com Cristo, se nós já de antemão nos prepararmos para isso. Por isso que tem a preparação próxima, que são os 40 dias da Quaresma, que vamos viver de maneira mais intensa, aí sim já uma vida de penitência, de conversão profunda. Não que nós não devamos fazer isso agora, né? A partir de hoje, porque a nossa conversão é diária. Mas existe ainda a preparação imediata, que vai ser o tempo da Paixão e a Semana Santa. Mas se nós olharmos lá o nosso catecismo da Igreja Católica, número 27 até o 29, capítulo 1, né? Quando o catecismo fala que o homem é capaz de Deus. Porque vejam, se Jesus ele é o centro da vida litúrgica da igreja, é porque ele quer nos atrair. Porque aqui, quando o padre lê o Evangelho, é para que nós possamos ter acesso à vida de Cristo, que se coloca para nós como modelo, como exemplo de vida santa, conforme a vontade de Deus.
E Jesus nos ensina através da sua pregação, da sua doutrina e também através das suas parábolas que ele narra no Evangelho. De modo que, em última análise, é como se nosso Senhor sempre nos chamasse, né? Porque se Ele é modelo, Ele ao mesmo tempo também é a causa que ocasiona em nós esse apelo para que nós possamos ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Ou seja, o homem é capaz de Deus porque ele é chamado para conhecer, amar e servir a Deus aqui neste mundo. Nós temos acesso a Deus pela sua criação, pelas maravilhas que ele realizou, e podemos assim conhecer que existe um Criador. Mas é claro que nós não ficamos apenas no conhecimento da natureza, mas estamos num passo muito mais adiante, mais profundo, eu diria, porque nós podemos nos aproximar de Deus através da revelação. E aí a gente tem toda a doutrina da igreja, a gente tem a Sagrada Escritura, os Evangelhos, nós temos a liturgia que fala de maneira bem precisa aquilo que Jesus nos ensinou. Então o homem é capaz de Deus, sim, muito mais nós que somos católicos, que temos contato direto com Ele na liturgia, na Santa Missa, através da sua palavra e sobretudo através da Santíssima Eucaristia, que vamos receber dentro de alguns instantes. O homem é capaz de Deus. Só que o catecismo fala que infelizmente existem aqueles ou que são ignorantes ainda, que não tiveram notícia de Cristo, ou existem aqueles que tiveram notícia, mas são indiferentes, acabam tendo uma vida tíbia, relaxada e um pouco acomodada, sem buscar a própria santificação, até chegar no último estágio, que é pior, quando a pessoa ela tem uma certa rejeição a Cristo, né? Não vou nem colocar certa rejeição, mas uma rejeição categórica, consciente. A pessoa rejeita o amor de Deus, se fecha para a conversão, o coração torna-se um coração de pedra. E é claro que lá o catecismo fala de diversas circunstâncias que podem ocasionar para a pessoa chegar nessa situação. Porque infelizmente é assim, né? Nosso Senhor chama, mas existem aqueles que negam o seu chamado. No Evangelho de hoje, especificamente, nós vemos exatamente esse chamado, né? O pai de família é Cristo, que vai contratar lá os operários, que somos nós, que cada um, no caso, contratado, é chamado para trabalhar na vinha, que pode simbolizar a igreja ou a própria alma. E nós somos chamados a nos dedicarmos à nossa santificação. É um trabalho específico, o cuidado da vinha, esta vinha que Cristo amou tanto, a alma de cada um. E os diversos horários, como a gente viu, desde a hora primeira até a última, são as diversas fases da vida em que nós, de alguma maneira, somos interpelados, chamados, constrangidos por Cristo, porque o seu apelo é tão forte, né, que é triste resistir à sua voz. A pessoa é chamada na infância, na adolescência, na juventude, na idade madura e até na velhice. Um pouco aqui o resumo desta parábola, só para a gente entender o significado, né? Então, para recapitular, Cristo é o centro, Ele nos provoca, nos chama, e nós agora devemos dar o nosso sim e buscar a santificação da própria alma, porém, isso de maneira urgente. São João Crisóstomo, ele dá algumas comparações, porque quando ele considera que às vezes as pessoas podem pensar assim: está cedo demais para ficar ouvindo a voz de Deus, ainda vai dar tempo um dia, vamos deixar para depois. Amanhã eu vou, amanhã eu me converto, amanhã eu escuto a voz do Senhor. E aquele jeitinho, né, da pessoa mesquinha que vai empurrando, deixando para depois, pensando que ainda está muito cedo para se converter. São João Crisóstomo compara, né? E ele fala, por exemplo, de alguém que está enfermo, que tem uma doença grave,
e que precisa logo do médico, de um tratamento, de um hospital, de uma internação, a pessoa vai procurar enquanto antes resolver esse problema, porque afinal trata-se de vida ou morte, é a saúde do corpo. Aí o santo compara e fala: mas quem dera se nós também tivéssemos o mesmo afinco de procurar imediatamente a cura da nossa alma, quando nela começam a invadir os sintomas das enfermidades espirituais. Cada um tem as suas, pode cada um fazer o exame de consciência e ver qual é a enfermidade que você está tendo pouco cuidado, qual é o pecado que você está se descuidando em combater. E como diz a imitação de Cristo, né? Que se nós a cada ano corrigíssemos um vício, em breve nós seríamos perfeitos. Quer dizer, é preciso agora começar enquanto antes, de maneira urgente, no cuidado da santificação pessoal. São João Crisóstomo também compara com um incêndio numa casa em que a pessoa desesperadamente corre para procurar auxílio para apagar aquele fogo, né? E ele fala também dos fogos, ou do fogo da paixão que invade o nosso coração e que às vezes a gente não quer apagar e quer um pouco ainda protelar, achando que talvez esse problema não é tão grave assim, e a pessoa naquela frouxidão vai se acomodando com os pecados leves, vai se acostumando depois e acaba compactuando com os vícios, não querendo deixar aquele afeto, aquele apego desordenado a alguma pessoa, a alguma criatura ou a alguma situação de pecado que a pessoa trata como se fosse, né, algo a ser estimado. Muitas vezes o vício faz a pessoa até gostar dele, como se ela quisesse fazer um pacto permanente com o pecado, e não enxerga que aquele fogo da paixão pode levar a pessoa para outra realidade mais triste, né, que é o fogo eterno. Aquela anedota do sapo, né, que se acomoda com a água, que vai ficando mais morna, e ele até se compraz de estar ali, quando de repente ele, sem menos perceber, a água ferve, né, e ele morre. Tem muito católico assim também, que fica acariciando o próprio vício em vez de romper com ele para sempre. E essa mornidão, essa tibieza, é um sinal, um sintoma grave de que o fogo da paixão está tomando conta. A pessoa está ficando cega. E finalmente, o doutor da igreja, São João Crisóstomo, ele dá uma outra comparação, quando ele fala de uma criança, por exemplo, que está afogando no rio, e o pai imediatamente vai ao encontro da criança para tentar salvá-la, porque como é que o pai vai pensar assim, mas está cedo ainda, dá tempo depois? Não, é óbvio que vai imediatamente. Vamos perceber então se a nossa alma não está ficando inundada, né, com alguma circunstância pecaminosa. Eu sei que o mundo de hoje muitas vezes tende a nos absorver, e os jovens sofrem tanto as dificuldades dos apelos mundanos ou da própria carne. E quantas vezes no confessionário o sacerdote tem a experiência, né, de lidar com as almas enfermas que estão inundadas no vício, estão morrendo afogadas naqueles pecados que se cometem sempre, e a pessoa já deveria sair dessa situação. Não deixe para depois, então corra e tente salvar a sua alma que morre afogada nos vícios que o mundo, a carne e o demônio nos oferecem. Aí a gente lembra, né, que nessa circunstância a gente precisa estar vigilante, acordado e preparado, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar pela última vez, né? Vinde trabalhar na minha vinha. Aquele último chamado, né? Porque a pessoa antes deixou para depois, pensou que estava cedo demais. Aí depois, no último momento, ela pode pensar: agora é tarde demais. É tarde demais. Só que aqui, para deixar os corações esperançosos, né,
a gente vai se voltar para a misericórdia de nosso Senhor, porque não existe maldade no mundo que possa sobrepujar o amor e a misericórdia de Deus. E não existe mal no coração humano que possa, portanto, vencer o perdão de nosso Senhor. E não existe, portanto, essa história de que é tarde demais. Existem as pessoas da última hora, aqueles convertidos dos últimos instantes de vida. Por isso que ali, às vezes, no confessionário, eu peço, por favor, reze a sua penitência pelos agonizantes deste dia, porque você, com essas 3 Ave-Marias, com essa dezena do terço, você pode salvar essas pessoas da última hora, que lá no último instante, na agonia, no respirar antes de morrer, ou no expirar, poderão ainda receber de Deus o perdão, graças à sua oração. Mas aqui, quem sabe você também não se considera alguém que foi chamado na última hora, passou tanto tempo da sua vida, você estava afastado, mas não pensou que fosse tarde demais, confiou no perdão de nosso Senhor e veio, escutou o seu apelo, o seu chamado. Nosso Senhor então está nos chamando agora, e pode ser o nosso último chamado, sim. A gente nunca sabe nem o dia, nem a hora, é preciso que estejamos preparados. A vinha da nossa alma nos aguarda, e nós estamos tão perto dela, mas às vezes a pessoa está tão distante de Deus, é porque também está distante da própria alma. E se o homem é capaz de Deus, sim, ele é capaz, mas vai se tornar incapaz se ele se afastar da graça, né? E não confiar no perdão de nosso Senhor. A recompensa que Deus vai nos dar, Ele vai dar recompensas diferentes, mas seja para aquele fiel católico que foi perseverante até a última hora da sua vida, nosso Senhor sim dará uma recompensa justa, mas também dará uma recompensa justa para o pecador que vem e se converte no último instante. Em qualquer hipótese, aqui, quando se fala da recompensa de Deus para os justos ou para os pecadores, é a justiça divina, mas a misericórdia de Deus também sempre está ali acompanhada, já que é muito desproporcional, meus amados irmãos, essa recompensa tão grande que nosso Senhor vai nos dar, comparada com os sofrimentos que nós temos aqui na vida, com os combates, com as lutas, com as abstinências que fazemos, com os jejuns, como São Paulo falava na sua epístola, que ele combatia o próprio corpo como um atleta de Cristo, porque ele tinha preocupação de salvar a sua alma, tinha medo, porque ele pregava a salvação, mas não se achava justo o suficiente, e por isso reduzia o seu corpo à escravidão, fazia penitência, e é assim. Mas saibam que a gente tem que sofrer de fato, e a recompensa de Deus sempre vai ser desproporcional, porque não é só a sua justiça, é a sua misericórdia sempre também que prevalece. Eu vou concluir aqui agora contando uma pequena história de uma santa que celebramos aí semana passada, Santa Josefina Baquita, que vocês já devem ter ouvido falar, foi canonizada pelo Papa São João Paulo II em 2002. Uma jovenzinha africana do final do século XIX e morreu no século XX. Viveu lá na ignorância da escravidão na África, passando de patrão para patrão, sofrendo horrores, sendo flagelada, violentada, levava no corpo cicatrizes, sofrimentos atrozes, humilhações, até que finalmente, depois, ela foi vendida como mercadoria para a Itália, aonde ela veio a conhecer uma família católica que tinha uma criança, e Baquita foi ser babá desta menina. A família viajou e deixou as duas aos cuidados de umas religiosas. Foi quando Baquita teve contato pela primeira vez com o Evangelho, né? E escutou falar de Jesus Cristo. E entendeu que na linguagem que as irmãs explicavam, Jesus Cristo também era como se fosse um patrão. Ela associou àqueles outros patrões, mas comparou e viu a grande diferença que existia, pois nosso Senhor era um patrão benigno, misericordioso, cheio de caridade, de amor, que morreu numa cruz pela salvação do mundo. E foi exatamente a hora que ela se apaixonou definitivamente por Jesus,
quando viu que Jesus também, igual a ela, né, trazia no corpo as chagas, as feridas, as cicatrizes, os flagelos, e entendeu que havia alguém que, embora fosse tão grande, que estava acima de todos os reis do mundo, mas era alguém que se tornou semelhante aos homens e até nos sofrimentos, até nas humilhações. Assim a vida do cristão. Jesus não é só o modelo, né? Mas ele também vem se aproximar de nós e nos atrair e nos chamar com apelos irresistíveis. Vamos atender à sua voz, vamos trabalhar na vinha da nossa alma e vamos nos converter, como fez Santa Josefina Baquita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.